Bom dia aí, meus meninos da Edificações Ercão. Hoje se deu de novo o direito, foi até a aula online e veio, né, com a camisa do maior time do mundo aqui da aula de novo para vocês, né, o Ercão se deu esse direito. Em sala de aula eu não faço posicionamento porque eu não acho legal. Mas eu tô lá em casa, então eu posso zoar os flamenguistas aí, né, que vão ficar só no cheirinho gostoso. Tá aqui, achei, né? Time grande é diferente, né, meu amigo Lucão? O Galo de sua moleza ontem, né, vai pegar os fardos do Paraná na final e vamos que vamos. E aí, menino, é o seguinte, a aula de ontem foi uma aula muito legal, uma aula bem bacana, uma aula bem legal aí, vou chegando agora aqui, que foi o seguinte, Ana, a aula passada, a Isabela ficou até chocada, a Isabela chegou ainda? Não, né? Qual é, meninos, a aula passada aí? Eu tive um negócio importante do campo, que foi o quê, velho? O processo do Brasil tornar-se independente, beleza? Então, Lucão, qual que é a minha frase, cara, da aula passada? Que é importante falar para vocês. A monarquia, quem lembra a aula passada, no quadro, a monarquia, ela ajuda aí, meninos. A monarquia, Ela ela não não... caiu, foi abandonada. Exatamente, dona Laiane Martins. A monarquia, ela não cai abandonada. Só que, meninos, eu não posso desconectar o Brasil do mundo, né? Então, já estou avisando. A aula de hoje, eu falei até para o Samuel ontem à tarde, que ia ser, Samuel, uma aula hoje ia ser uma aula triste, a aula de hoje. A aula de hoje é uma aula muito ruim. Não que a aula é ruim em si, mas o assunto, para variar, é um assunto que vai deixar os senhores consternados e basicamente muito aborrecidos. Vou para o quadro aqui, meu amigo. Ah, Luquinha, importante, cara. Como é que funciona as escolas geral aqui em Varginha? As escolas particulares geral? Tem professor de história geral, história do Brasil, que vão caminhando junto. Como no Cefet tem essa beldade aqui, essa beldade aqui, essa maravilha de homem, né? Esse sex symbol, esse saco de pecado ambulante, né? Eu tenho que levar as duas matérias juntos e vamos que vamos, dona Ana, sua lindona aí. E aí, dona Ana, o que vai acontecer? Dona Ana é bonitinha, fica meio velha, dona Ana ficou velha, né? Dona Ana, né? Fica Carol mais bonitinha, ela. Dona Ana, é. Olha, Carol, qual a ideia, Carol? Eu tenho aqui, meninos, ó. Eu tenho, Carol, na aula de hoje, vou meter aqui um quadro. Eu meter um quadro vermelho, vai ficar ruim de escrever, né? Então, eu vou meter um quadro aqui, preto e branco também. Não, eu vou pegar uma cor do quadro, deixa eu, que eu não coloquei, não usei ainda. Vou colocar uma cor do quadro para homenagem aqui ao algum cruzeirense estiver aí, para lembrar a cor da desgraça do Cruzeiro, vou colocar um quadro azul, só para sacanear os cruzeirenses, né? Que aí os caras, time grande, Cruzeiro disputar. E aí, meninos, qual que é o nosso assunto da aula de hoje? A gente tem uma coisa aqui no quadro. Por isso que eu prefiro a Carol, ela é muito linda, né? Cara, é muito fofa. A Carol, qual é a ideia, Carol? Aqui, eu vou ter, Carol, na aula de hoje, olha a matéria, moçada. Olha a matéria. Imperialismo, que vai acontecer entre 1870 e 1914. Moçada, para quem está atento aí, para quem está atento, já percebeu que eu estou do ponto de vista cronológico, quer dizer, do ponto de vista do tempo histórico mesmo, na mesma perspectiva. Cadê a... Quem chegou aí? Quem chegou aí que acabou de chegar? Alguém chegou aí, que eu não vi quem chegou. Fala, a Júlia chegou. Oi, Júlia, tudo bom? Fala, qual é a ideia, meninos? Eu estou vendo aqui, meninos, que eu estou na perspectiva de tempo histórico, beleza? 1870 ali, que acabou em 1870, quem acabou nesse período? 1870? Alguém lembra aí no Brasil, na América do Sul? Acabou o quê? Tudo bem, eu sei Goiabão complicado, Júlio. Quem que é, meninos? Vocês acham que... Alguém lembra? Aconteceu aí? 1870? Quem lembra que aconteceu? Acabou o que mesmo? Aí, Júlia, sua lindona. Aconteceu a... Abolição da escravidão, Arthur? Não é um processo, concordo com você. Eu tenho aí, 1861, o processo de lei do ventre livre, que é um processo de abolição da escravatura. Boa. Do ponto de vista militar, aconteceu. Fim do que mesmo? Aula retrasada. Fim, tá? Quem lembra? Guerra do Paraguai, então. Fim da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, isso aí. Ô, Lucas, e aí, Guerra do Paraguai, meu amigo Lucão aí, o galã, o sex symbol aí. Ô, Lucas, cara, a Guerra do Paraguai, ela vai ter motivos, velho, locais, porém, ela vai estar ligada a alguns interesses escusos. Carol, a minha mãozinha com a de bruxinha aqui, carro semana, alguns interesses escusos de algum país maior. Que país que é esse? Alguém lembra aí? Quem é que vai se dar bem na Guerra do Paraguai? Muito bem. A Inglaterra. A Inglaterra. E quando eu falo, Júlia, de Guerra do Paraguai, quando eu falo de proclamação da República, quando eu falo, Lucas, de abolição da escravatura, eu estou num processo, cara, que não é só brasileiro. Ele é
maior. Porque, gente, muito importante, a coisa muito importante que você tem que entender, história na vida de vocês, a história, as coisas acabam sempre refletindo as coisas. Reflete. O que acontece na Europa, reflete no Brasil. E ao contrário. Por isso que eu falo muito do meu trabalho de doutorado. A escola, ela influencia o mundo exterior e recebe influência do mundo exterior. Igual a história também é assim. O Brasil não está isolado do mundo. E por que eu vou colocar no quadro aqui essa matéria, Júlio, que eu vou chamar de imperialismo, que eu vou achar como imperialismo ou neocolonialismo, que é a mesmíssima coisa. E uma coisa, não sei se alguém sabe, se não souber, não tem problema que eu vou explicar, quem não souber, alguém sabe ou já fala dessa data aqui? Alguém já tem alguma noção do que essa data acontece essa data no mundo aí, não no Brasil? Alguém já tem, tá ligado essa data aí? Não tem que saber, mas se não souber é bom. Quem sabe? Acontece? Quem lembra aí? Ninguém sabe? O Lucão não sabe? Alguém sabe aí? Bom, vou te dar só um spoiler, então, para vocês entenderem. Nesse ano aqui... mas esse cara é bom, hein? Esse tour é bom. Essa Ana Carolina, para você ver, Dona Anja Carolina é maravilhosa. Eu vou ter aí, meninos, Lucão, 1914, cara, um negócio chamado de Primeira Guerra Mundial. Então, o Júlio Rezende já pega um spoiler, já põe na sua bela cabeça aí, sua cabeça linda aí, cabeça de modelo aí. Júlio, ouve essa, Júlio. O que vai chegar no fim do imperialismo é a Primeira Guerra Mundial. Por quê, Ercão? Eu vou estudar agora. Mas o spoiler é esse, viu, Lucão? Então, velho, eu começo o quê? O imperialismo, cara, vai deflagrar onde? Na Primeira Guerra Mundial. Beleza? Aí, o que é imperialismo? Vamos colocar aqui. Primeira coisa. Imperialismo nada mais é. Imperialismo, vou colocar aqui uma estrelinha, que eu não gosto disso, mas aqui, vou colocar. O imperialismo, né? Imperialismo é uma política das potências europeias. Fumalhar, agora cheguei cansado da academia europeias. Vou fumalhar, vou para o seu Lucão. Suei hoje, cara. Tá merda. Busca. Tá fitness, né, irmão? Tá fitness, né? Quando eu crescer, eu vou ser igual você. Cara, não, gordo igual eu não. Você pode ser igual, mas você ser gordo, não. Guarda dela, moçada. Tem o quê, meninos? Olha lá. Eu tenho o quê, ó? Eu tenho imperialismo, cara, é o quê? É uma política de busca de área de influência. Ercão, tá bom. Você falou, o que é a área de influência? Basicamente, dona Júlia, olha que sacanagem minha aula de hoje. Minha aula de hoje é o seguinte, eu vou começar, o que é a área de influência? São locais onde nós podemos, de alguma forma, buscar aqui, vou gastar no quadro, hoje eu estou com tempo, hoje, sala minha, vocês passarem todo mundo na frente agora, a aula de vocês vai ficar mais adiantada, que as turmas do segundo ano, né? Essa aula aqui era para semana que vem, mas o Wagner não pôde hoje, então o Ercão veio dar um apoio aqui. Eu vou buscar aqui, meninos, muito forte, meu amigo Lucas, uma ideia, cara, de local de exploração. Ercão, mas peraí, o que é exploração? Gente, momento Ercão começando a detonar a Europa agora. Tem muita floresta na Europa? Ainda tem? Eu posso dizer que bem mais ou menos, Lucas. Mais para menos que para mais. Por que não tem floresta na Europa? Porque eles desmataram tudo? Porque eles acabaram com tudo. Os caras desmataram tudo. Arrebentaram com o meio ambiente na Europa. Eu tenho minérios, muitos minérios, tipo minério de ferro, tipo ouro, na Europa. Minas disso. Acho que não também. Não também. Eu tenho muito petróleo na Europa. Fonte de petróleo na Europa? Não, João, tudo bem. Tem lugar preservado, concordo com você, cara. Mas não é um negócio seguinte. De forma geral, João, detonaram tudo, cara. Tem petróleo na Europa? Basicamente, na ocidental? Não. Muito pouco petróleo. Mas, gente, o que está acontecendo? A gente viu com o Barão de Mauá no Brasil. O que está acontecendo no mundo, que a gente vai chamar aqui, que a matéria do Wagner de geografia? Eu vou chamar aqui, de imperialismo, eu posso chamar, que estou numa fase aqui, numa segunda revolução
industrial. A Europa, que é industrializada, a Europa e os Estados Unidos, estão o quê? Numa segunda fase de revolução industrial. Então, eles precisam, Ana, olha como é que eu vou começar a costurar a aula, Júlio, como é que eu vou começar a costurar as ideias. Eu vou precisar, dona Lalescão, vou precisar, olha, escolher o quê, meninos? Buscar áreas de exploração, mais exploração do que meu amigo João, mais conhecido, só o Arcão que chama-se de Eduardo, mas o Arcão gosta muito, eu sei que o Arcão chama-se de Eduardo. Eu preciso do quê? Então, primeira coisa, meninos, que eu vou precisar buscar aqui. Eu preciso buscar aqui matérias primas. Gente, preciso de aço, preciso de petróleo, Lucas. Segunda coisa que eu preciso criar, cara, que você falou comecei na minha aula, que você matou na minha aula aí, que você falou no meio da minha começo da aula aqui, eu preciso aumentar, cara, você falou muito importante aqui, a questão de mercados consumidores. Aí, moçada, eu começo a amarrar uma ideia, que eu pergunto para vocês, escravo consome? Não. Então, eu tenho que fazer o quê? Abolir a escravidão. Então, eu preciso de matérias-primas, eu preciso de mercados consumidores, e é uma coisa super importante, moça, eu preciso, que eu acho que é o pior dessa matéria de hoje, é mostrar a superioridade da civilização europeia. Gente, isso aqui é uma coisa muito legal. Tá bom? Então, os países europeus querem o quê, Lucas? Matéria-prima, querem mercados consumidores, e como é que eles vão, cara, te impor isso? Dizendo que eles são seres superiores. Bom, os europeus são superiores ao mundo exterior. É fácil por enquanto? Fácil. E aí, gente, isso que é o foda da minha aula de hoje. Isso é o foda. Então, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? Conhece a música? Conhece a música? Eu nunca imaginei. O Arcão pegou, o Arcão pagadão 90, Lucão. O Arcão só aqui, ó. Só aqui, Arcão, ó. Quero te abraçar, quero. Só, ó, aqui, ó. As meninas passaram, Arcão, só aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui, ó. Sorridente, ó. Carinha, só um ombrinho aqui, ó. Pra você, viu, Júlio? Já fui bom, Júlio. Agora eu tô velho. Agora vem do Lucão, agora. Meu tempo passou já. Então, acontece, Ana, eu tenho o quê? Eu vou criar uma ideia de prioridade europeia e fala cultural. E aí, quer ver? Eu acho que isso aqui tinha aberto já, mas eu vou reabrir aqui. O que vai ser aqui? Mapa, deixa eu procurar aqui no Google, se vocês terem uma ideia. Quer ver? Se eu conseguir achar aqui, tinha achado já, mas eu, como o Arcão sempre, o goiabão sempre trava, é uma coisa horrorosa, né? Perde a memória, aí, não tá abrindo de novo. Deixa eu ver se eu abrir aqui, tá devagar, mas tá indo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Mostrar o seguinte, ó, quer ver? Pra vocês entenderem uma coisa. Deixa eu ver se eu acho que ali para bandeira aqui, mas aqui, achei. Esse mapa que eu queria ver. Pra vocês terem uma ideia? Achei o mapa, cadê? Não, nesse mapa não. Cadê o mapa, gente? Estava aqui, aberto. Oh, meu Deus do céu, cadê? Cadê, gente? Só um minutinho, só um segundinho, achando que, peraí, no Google aqui. Aqui, achei. Era esse mapa aqui. Que vai estar na prova dos senhores. Vê? Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Se a gente conseguir. Vamos, filho, funciona. Aqui, ó. Pronto, agora ficou bonito. Gente, olha como vai ficar a Europa. Aqui, consegui abrir. Fica bonito agora. Desculpa a demora. Olha, gente, olha a Europa, como vai ficar a Europa. Tem alguém querendo entrar na aula aqui? Olha, meninos, ó, olha a Europa. O que eu faço? O que eu faço, velho? O que eu fiz aqui? Eu peguei a África e fiz o quê? Dividi em pedacinhos. Então, eu tenho área de influência da Inglaterra, eu tenho área da Alemanha, eu tenho área da França, eu tenho área da Bélgica, eu tenho área de Portugal, que vocês lembram do ano passado, que eu fui a questão da navegação. Então, eu faço o quê? Eu pego a África e vou, ó, dividir. E da França, que tamanho que era só no caso. E para vocês terem uma ideia, esse país, deixa eu ver o nome dos países dele aqui, deixa eu ver o nome dos países, só para vocês terem uma ideia com vocês. Esse país aqui tem um nome. Ele chama de Congo. O nome dele era Congo Belga. Tá? Congo Belga. Estou bem em cima que eu estou digitando aqui. Essa bandeira da Bélgica aqui, para quem está ligado, quem está ligado. O que é o Congo Belga, Lucas? Às vezes, cara. Congo Belga, quer ver? Olha aqui, tá vendo? O tamanho do país é o Congo Belga.
Algum avô aqui, alguma avó, algum pai, algum tio, enfim, deve ter final de semana um sítiozinho para ir. É possível o tio lá, tem a piscina, né? Piscininha, uma área lá, churrasqueira, né? A gente tira foto com as amigas lá, assim, né? Faz o churrasquinho lá. Tem aquele tio que bebe pra caramba, aquele tio bebe e canta, né? Todo mundo tem um tio bêbado que canta, né? Que isso, no caso, sou eu. Vou falar sobre isso, ô, Samuel, eu faço sobre isso aí, cara. Eu te falo sobre isso. Então, a gente tem um sítiozinho para passar o final de semana. O rei da Bélgica tem o Congo belga, que era o tamanho de Minas Gerais. E sabe qual que é o hobby do rei da Bélgica? Caçada. Ele gostava de caçar elefante, caçar rinoceronte e caçar gorila. Esse é o hobby dos caras. Entendeu? Então, Marcelo, eu faço o quê? Eu pego a África e vou dividir em áreas de influência, na qual esse país vai buscar essas três coisas extremamente importantes aqui, que vai ser o quê? Matéria-prima, mercado de consumidores e mostrar por A mais B a superioridade europeia. E aí, moçada, eu vou criar aqui algumas coisas, que aí você vai entender negócio, Marcos perguntou, cara, que é o seguinte, como é que eu vou mostrar? Eu vou ter um discurso aqui, moçada, que eu vou chamar, olha que bonito discurso, de civilidade. O que eu vou chamar, basicamente, aqui, bem grosseiramente, bem porcamente, bem simplesmente, de urbanização. É que eu não entendi nada que você está falando. Gente, pergunta que acho que alguém vai acertar essa pergunta aqui. O que mais mata criança hoje em dia no mundo? Criança entre 0 e 5 anos, alguém sabe? Uma pergunta super A fome, então. Fome é o segundo. Tem um antes disso. É o segundo que mais mata. Paralisia, não. O que mais mata? Que eu vou falar para vocês, vocês vão ficar chutando e difícil acertar essa. É diarreia. O que mais mata criança no mundo hoje em dia, de 0 a 5 anos, é diarreia. E diarreia surge por qual motivo, basicamente? Pode ser diarreia, criança tem diarreia. Por causa que come coisa que é ruim, né? Tá ruim, né? Estragado. Eu falo para você que o comer é o segundo fato. Concordo com você. Coisa ruim, lixo, comida estragada, pouca Água alimentação. suja, já sei. Água suja. Exatamente, Lucas. O que mais mata criança no mundo, velho, é a falta de saneamento básico. Sabiam disso? Ah, o Túlio colocou aqui embaixo. Sabiam disso? O que mais mata criança no mundo é saneamento básico. Gente, falando sério, tá? Sério. Ou seja, porque, pessoal, gente, olha só, é importante, eu não estou dizendo que enfim, muitos povos africanos não tinham essa noção clara. Tá bom? Exemplo, se tem uma mina de água aqui, onde eu estou dando aula, eu não posso fazer necessidades fisiológicas perto da mina. Por questões óbvias. Eu tenho que ter um negócio, pessoal, às vezes aqui, não sei se vocês conhecem isso, né, mas deve conhecer. Fossas, edificações, aqui eu tô em casa, né, aqui eu tô falando, aqui, desculpa, gente, tô falando bobagem, aqui eu tô em casa, né, o que são as fossas sépticas? O que é fossa? Fossa sanitária. Você vai ter um negócio chamado de casinha. Buraco que faz na terra. Buraco que faz na terra, Alessa. E lá vai na casinha. Depois as meninas vão xixi na casinha, que deve ser a coisa mais desconfortável do mundo, não é isso? É um buraco no chão que você faz cocô e xixi. Isso contamina o quê? Contamina o quê? O solo. O solo e depois o lençol freático. Lençol freático. E essa água não pode ser consumida. Então, o que os europeus começam a fazer? Vou para o quadro de novo. Vão criar uma ideia, Lucas, de urbanização e de civilidade. E vão pautar esse momento, cara, um negócio chamado de começar a investir na Europa, na Ásia, na África, um negócio chamado de saneamento básico. Nossa, olha como os ingleses são legais, olha como os franceses são legais. Ficou saneamento, saneamento, tá errado isso aqui, né? Olha como os ingleses são legais,
Olha como os franceses são legais, estão dando rede de esgoto para os países africanos. Isso é legal? Legal isso? Legal. Agora vamos olhar, Ana, com uma lupa, vamos olhar com o microscópio. Quem é que vai ter as máquinas grandes para poder cavar os buracos onde passam as manilhas de cano de rede de esgoto? Os ingleses. Quem é que vai fornecer a manilha para colocar no fundo da terra para poder passar o esgoto? Os ingleses. Quem é que vai fornecer o vaso sanitário? Os ingleses. Quem é que vai ter a cordinha da descarga? Os ingleses. Quem é que vai ter o cano que vai chegar a água na rede de esgoto? Os ingleses. Percebeu isso? Então, eu te dou um benefício, mas eu arranco a sua alma e o seu útero para fora. Então, inicialmente, eu falo, tá vendo, Lucas? Aprenda. Depois de ir ao banheiro, lave as mãos. Nossa, como isso é civilizado, isso é legal. Só que isso não é uma questão humanitária, é uma questão econômica. Sacaram isso? Então, o que o governo faz? Ele começa a tentar que esses países tenham esse tipo de ação, não porque eles são legais. Eles querem vender. E vão vender o quê? Num preço puta caro. Puta caro. Exemplo, quanto custa um iPhone 13? O top de linha? 6 mil, né? Eu acho. Não é 6 não, cara. Quanto é, cara? Não sei. 15 barão. 15, regalou é mesmo, velho. 15 mil reais um telefone. E tem gente, olha lá, mais caro da linha tá batendo quase 20 conto. Aí o João falando. Gente, é um carro. Por que as pessoas compram? Aliás, por que alguém vende? Alguém compra. Então, gente, é a mesma coisa da África. Os caras começam assim, olha, se você quiser ser legal, viu, João? Viu, Lucas? Você tem que comprar um iPhone que precisa de 20 mil reais. Mas não tem dinheiro, então você não é legal. Bom, vende um rim teu, você vai comprar um iPhone pra você. Quem assistiu aí o Round... Quem assistiu o Round 6 aí? Só eu assisti? Round 6, quem assistiu o Round 6? Ninguém assistiu Netflix? Assistiu, Ana? Quem não assistiu o Round 6 no feriado, assista. Não foi legal, Ana? O fim é uma bosta. Mas fora o fim, é legal. Sim, né? o fim é uma porcaria. Eu fiquei revoltado com o fim. Também, É uma bosta. Mas é legal. Né? É legal, é legal. Então, moçada, acontece o seguinte. Você vai ter na Ásia pessoas que vendem os seus órgãos. Bom, e é sério isso, tá? Mas deixa pra lá. Não vou dar spoiler que vai apenas chinelo, legal. Então, nisso, interessa no quê? É uma forma que os países, né, vão buscar de influência civilizada. E mais, meninos, ó, esses caras vão fazer o quê? Vão ter esses países europeus, eles vão explorar de forma predatória o continentes africanos e asiáticos. Arcão, peraí. Mas isso aqui, velho, você está falando, você está andando em círculo aí. Nós vimos isso aqui no ano passado na costa africana. Exatamente. A gente viu onde isso? Na costa africana. Agora eu estou penetrando dentro da África, buscando jazidas de ouro, jazidas de diamante, jazidas de carvão mineral, jazidas de petróleo, jazidas de minério de ferro, que não estão mais no litoral, estão dentro da África. Por isso que eu vou chamar, Lucão, de imperialismo ou neocolonialismo. Beleza? E aí eu fico muito puto isso aqui, moçada. Você vai ter um negócio aqui muito louco, que vai ser, que eu fico histórico aqui, que vai ser a cooptação dos líderes políticos da África. Não entendi. O que é cooptação? Exemplo. Vamos supor que aqui, que o Cefete, tem uma jazida de diamante. Ó. Só o seguinte, eu não consigo, eu não tenho tecnologia para extrair o diamante. Então, o que o Paulo Mapa faz? Fala, é o seguinte, você pega aí, Cabo Geré, como tá, axé, né? O Mapa faz. Paulo Marcano, o diretor do mercado, qual é a ideia? Paulo falou assim, vocês me dão aí 100 milhões de reais,
Eu ponho os alunos da edificações, fazer topografia lá e descobrir o planeta jazida. Perceberam isso? Ele não vai pensar no coletivo da escola. Vai pensar, ele vai receber uma grande quantidade de dinheiro para ele e vai entregar a riqueza para as potências europeias. Um filme que eu gosto muito de que eu achei muito legal, que mostra muito isso. É aquele filme, O Menino que Inventou o Vento. Ah, invento não. O Menino que Descobriu o Vento. Achei esse filme? Achei, Júlio? Achei, Lucão? Achei, Ana? Esse filme é muito legal. O que esse filme mostra? Você vai ter uma vila no meio da África, no meio do nada, seca, desgraça, tragédia, e os caras vêm cobrar e vêm buscar o alimento que cara produziram. E como não choveu, tinha pouca comida. Não interessa. Você tem que entregar a comida para o chefe local, para ele poder exportar para os países europeus. Então, o cara que produziu o alimento no meio da África morre de fome no filme. O chefe local pega o alimento dos caras e vende para os europeus. Perceberam isso? Então, o chefe local, né, Júlia? Exatamente, Bianca, é um filme reflexivo. E o que chama o menino que inventou o vento? Só para vocês entenderem, não vou dar spoiler do filme. Então, ó, feriado tem programa para assistir já, hein? Programa para assistir no feriado, que foi em casa aí. Assistir Dois Papas, quem não assistiu, assiste. O menino que descobriu e inventou o vento, já chama o filme. E o Route 6, que você vai para hobby, não é para estudar, não. O que o menino do filme mostra? O menino que descobriu o vento, ele vai fazer um negócio, você vai ter que assistir o filme, eu vou falar o que é, mas não tem problema. Ele vai conseguir estudar para fazer uma bomba de água. Vai ter que assistir o filme para saber como é que vai ser isso. Né? O menino descobriu o vento. Isso mesmo, Lions, mesmo. Perfeito, né? Mostra isso. O interior da África. Perceberam? Então, Lions, quem viu o filme é o seguinte, Lucão. O chefe local não está nem aí para as pessoas daquele local. Ele quer a produção e pronto. Isso é fruto do sistema imperialista. Cara, você vai ter poucas pessoas muito ricas na África e a miséria total. Sacaram isso? Pô, a história tem dia que a história é dura, né? A rainha do quê? Catuê também é muito bom, não conheço, não assisti. Deixa lá, né? É bom? Fala o quê? Fala de uma garotinha africana, Ayrton, que ela se destaca no meio de todo mundo, que ela joga xadrez como ninguém. Ela tem uma inteligência, ela vê coisas acima dos outros meninos lá. E ela consegue ganhar todas as competições para dar uma casa melhor para a mãe dela. Aí é muito legal. Rainha do Catuê. Vou assistir esse filme, é legal. Eu assisti, o que eu gostei também do filme lá foi a minissérie da menina lá, que é a Bibi loucona lá, do xadrez, mas é outra coisa. É xadrez, mas é outro assunto. Me chama lá, acho que não da série, é legal pra caramba lá. Gambito da Rainha. Gambito da Rainha. Gambito da Rainha, isso aí. Bom, né? Legal, né? Gambito da Rainha é legal. Né? Eu prefiro, enfim, não, nada a ver com a sua, mas é legal. Gente, o Arcão gosta de cinema também, percebia, né? O Arcão gosta muito de cinema. Eu acho bacana de entender muita coisa, muito de história. Detalhe, eu não gosto de ver cinema no feriado por causa disso. Eu não consigo desligar das coisas de história. Então, eu vou ver o filme, porque eu estou analisando o filme. A gente é porra do saco também. Você não vai fazer nada no feriado. O futebol que é bom, que é pra zoar a galera. Dito isso, moçada, e aí eu começo agora aqui a criar essa cooptação dos líderes locais. E isso, moçada, vai gerar na África alguns problemas muito grandes. Primeiro problema, você vai ter aqui uma expansão, uma exploração muito grande da miséria. Os caras vão pegar, sei lá, vou chutar, falar uma bobagem, tá? Exemplo, o marfim do que tem no elefante e aquele negócio que é marfim também, não sei se é marfim, que tem no bico do rinoceronte. O que os caras fazem? Matam o rinoceronte e matam o elefante para quê? Para tirar o marfim. E aí o cara vende um chifre de marfim por $100, os caras vendem por $100 mil depois na Europa. Percebem isso? Como eu começo a explorar esses caras. Mas detalhe, eu só não exploro no litoral. Eu exploro internamente do país. E, Lucas, olha que loucura, velho. Eu não posso mais ter escravo na África, eu preciso de gente que trabalhe para mim dentro da África. E pessoas que no Brasil passam, cara, a fazer o seguinte: os escravos ou ex-escravos brasileiros buscar mercados consumidores. Estão vendo como as coisas começam a ficar muito articuladas no mundo? Como os projetos, eles não são projetos locais, são projetos nível mundial. Gente, isso é complicado demais, a história é muito fora por isso, tá bom?
E aí eu vou para piorar mais a minha situação agora aqui. E aí, moçada, eu começo a criar um negócio muito importante. Então, peraí, eu tenho miséria, eu tenho, basicamente, aqui na África, uma questão muito foda, que eu vou explicar agora para vocês, de muitas guerras, né? Porque, gente, exemplo, a África não é igual ao mundo europeu. A gente está brincando de futebol aqui, eu falo muito sobre isso, essa matéria de futebol, a próxima matéria nossa, futebol não, quer ver? Vou só ver isso para vocês entenderem bem. Vocês conhecem o time chamado Atlético Bilbao? O Lucas de futebol conhece, né? Alguém mais conhece? Atlético Bilbao, só o Lucas conhece? Atlético Bilbao é um time que é do sul da Espanha. Bom, eu tive em São Sebastião, terra do Boibola. E lá tem dois times, tem a Real Sociedad e o Atlético Bilbao. Time de futebol mesmo. E lá, só que o pessoal do sul da Espanha não se considera espanhol. Eles se consideram bascos. Beleza? Bascos. Então, eles estão na Espanha, estão juntados à Espanha por uma questão do Dom Fernando, que juntou o país, mas os caras não são espanhóis. Eles são bascos. O que acontece? Então, são dois times. O Atlético Bilbao, o País Basco, ele vai... Exatamente, Gabriel. O Atlético Bilbao, que é o sul da Espanha, o cara só... Ele é um pedacinho do sul da Espanha e um pedacinho na França. Nesse time, só joga cara basco. Só joga sujeito que nasceu no País Basco. Até outro dia, tinha só 6 elementos que não jogaram nesse time, que não eram bascos, e só um negro que jogou nesse time. Eu não estou discutindo se é certo ou se é errado, eu acho totalmente errado, mas não interessa o que eu acho. É a tradição do clube, do povo deles. No nosso time, o Neymar, o Cristiano Ronaldo e o Messi não jogam. Porque eles não são bascos. E no nosso time joga nego basco. O time ganhar e perder não interessa. O time só joga cara que é basco. Por que isso, meninos? Porque é uma cultura desses caras. Já o time da cidade, que é a Real Sociedad, é um time que aceita estrangeiro. Então, os caras se odeiam. Porque o pessoal do Atlético Bilbao, a Real Sociedad traiu o povo basco. Então, os caras se odeiam no time, porque é um traidor do time. Igual o Milan, exatamente, igual o Milan. Mas o Milan, eu vou falar sobre isso depois, o Milan é uma coisa mais recente. Mas na Espanha isso é muito pesado. Que, por exemplo, claro, na Espanha é mais legal. Alguém já viu aí o Barcelona, o time da Espanha? Ele não é um time espanhol. Ele é um time que se considera, quem sabe bem, o Barcelona é um time que se considera o quê? Isso aí, da Catalunha. Eles são espanhóis, são catalões. Eles não falam espanhol em Barcelona, eles falam catalão. Porra! E tá escrito assim, Ana Carolina, no estádio do Barcelona, es más que um clube. Não é um clube de futebol. É a honra do povo catalão. Gente, futebol, eu falo assim, eu falo para muitas pessoas aqui, só viram isso na Guerra Mundial. Eu falo que futebol você não tem que gostar. Ninguém gosta de futebol. Mas tem que entender. Que futebol é a cultura do povo. Veja só um exemplo, uma coisa boba, para botar o jeito ficar alto, não, viu? Então, gente, veja questão de povo, como questão do povo. Olha essa camisa minha aqui do Atlético. Falando dessa camisa do Atlético. Ela tem duas coisas importantes. Ela tem o preto e o branco. Porque Belo Horizonte, que é de 1897, quando surgiu, tinha só um time da elite belo-horizontina, que era o América Mineiro. Time da elite Belo Horizonte. Depois surge o time ali que jogava o pessoal do América, quem tinha grana em Belo Horizonte. O time do Atlético surge depois do América, por qual motivo? É a junção dos pretos e dos brancos. A ideia da democracia racial dentro do futebol. E depois surge um time pequeno lá, o time das Maria, brincando, o time do Cruzeiro, que é o Palestra Itália. Palestra Itália, agora falando sério, né? O Palestra Itália é o time do Cruzeiro, que vai unificar, juntar os imigrantes da Europa no espaço de convivência. Por isso que o time do Cruzeiro, a camisa do Cruzeiro, é igual à seleção da Itália. Porra, como é que história. Tá vendo? Gente, como é que é legal. E aí você pega para o assunto, só um bom assunto aqui, é matéria para frente. Pode ver, alguns estados do Brasil terão times de ascendência italiana, por causa da imigração do café.
você vai ter o time do Cruzeiro em Belo Horizonte, que é o Palestra Itália de Minas, o Fluminense, que é no Rio de Janeiro, que é o Palestra Itália do Rio, que as cores da bandeira é o grená, o verde e o branco, igual a bandeira da Itália, e vai ter o Palmeiras, que é o Palestra Itália de São Paulo, que é o Palestra mesmo, que é o classicão. O time italiano não é o Palestra, né? É a Juventus, mas é outra conversa. Eu vi como futebol é um negócio que mostra quem a gente é. O Cruzeiro e o Palmeiras Palestra Itália mesmo. Oh, sabiam disso? História, eu não sabe, mas história é muito legal. Por que eu tô falando para vocês isso, meninos? Porque olha só no caso. Eu vou fazer aqui, Júlia, no país, eu vou ter guerras por qual motivo? Os países europeus, eles vão, de certa forma, colocar no mesmo país, na colônia, povos inimigos. É que eu não entendi. Às vezes, os povos inimigos da África são tribos pequenas, ou povos pequenos, etnias pequenas, se odeiam há mais de 3.000 anos. Se odeiam por quê, Ercão? Por causa de um curso de água, por causa de um pedaço de terra fértil, por causa de um pomar, por causa de um rebanho de cabra. Estou falando sério. Então, os caras, historicamente, se odeiam. Os europeus fazem com esses caras num país só. E aí são etnias que, historicamente, se odeiam. O que os caras fazem? Põe no país. Resultado, guerra civil na África. Gente, muito louco isso, né? História é louco demais. Então, eu vou ter miséria, eu vou ter guerra e mais, moçada. Eu começo a criar um negócio aqui, que eu acho que é o pior da minha aula de hoje. Acabou a aula já? Nossa, acabou a aula já. Vou criar aqui, moçada, um negócio muito importante, que eu vou chamar, e aí essa matéria, que é a matéria mais pesada de estudar do mundo, eu vou chamar de racismo científico. O que é o racismo científico? Eu vou te provar por A mais B que europeus são superiores a asiáticos e a africanos. Eu vou usar a ciência para poder demonstrar isso. Ciência, entre aspas, né? Gente, e aí, gente, tá fácil por enquanto a matéria? Vocês estão começando a entender por que a África é um continente miserável? Beleza? E aí, gente, olha que louco essa matéria aqui, eu vou falar rapidinho, isso aqui não deu tempo, não deu tempo. Mas, essa matéria aqui é muito louca pelo seguinte. A Isabela chegou, que foi a Marina, que chegou, gostando dela. Aí, boazinha. Olha, meninos, olha o que vai acontecer, Ana. Eu vou criar um negócio aqui, eu vou chamar de uma ideia de eugenia. O que é a eugenia? A eugenia, basicamente, vai ser uma forma de entender, eu vou estudar aqui, vou colocar, tá errado, vou colocar assim mesmo, estudar as raças. As raças. E a eugenia, ela vai buscar uma ideia aqui de encontrar os seres humanos para buscar o ser humano que vai ser o ser humano perfeito. E aí eu vou colocar... tem um cara que vai criar isso, é um cara chamado Galton. Quem que é o Galton? O Galton é um cara que vai ser primo do Charles Darwin. Ok? Alguém sabe o que o Darwin fez aí, na biologia? O que o Darwin fez na biologia? Vai começar aí. Seleção natural. Uhum. Ele vai criar um negócio chamado Teoria da Evolução das Espécies. Não é isso, a ideia é o quê? Do evolucionismo. Ou seja, algumas raças são mais fortes, não porque são mais fortes, mas porque se adaptaram melhor ao ambiente. Então, grosso modo, bem filosofia e sociologia de boteco, as raças mais fortes vão dominar as raças mais fracas. Ok? Gente, pessoal, esquece das coisas éticas. O Galton vai fazer o quê, Túlio? Vai criar o evolucionismo nas pessoas, não, cara, nas raças. E ele vai criar 3 tipos de raça, na visão do Galton. A primeira raça, obviamente, eu vou criar aqui no Galton, e vou acabar a aula falando sobre isso, depois eu volto na aula falando sobre isso, vocês vão ficar muito putos na minha aula com isso, mas é a vida de história. Eu vou ter, primeira coisa aqui, a raça, começa abaixo para cima, começar a raça mais fraca e a raça mais inferior, tá?
Na visão do Galton, tá, gente? Eu vou chamar de raça negra. Por que os negros são inferiores e são os mais fracos? O cara vai fazer um negócio que é o seguinte, ele vai pegar o crânio dos negros, e, gente, é o seguinte, no geral, a cabeça tem muitos negros, hoje em dia, pode mostrar, mas tem algumas negras da África, os negros são negros bem, sabe, esse negro bem escuro mesmo, negros são aqueles negros bem escuros mesmo, a cabeça deles é menor, o crânio deles é menor. Obviamente, ele fala, olha, se os caras têm um crânio menor, eles têm menos massa cinzenta, têm o cérebro menor. E, obviamente, são menos inteligentes que a gente. Sem estresse. E ele vai falar, ó, tá vendo? Foi escravizado, e começou a usar todo esse discurso de racismo no mundo. Então, os negros têm a cabeça menor, então eles são menos inteligentes ou são mais burros que os pessoal que não é com a cabeça pequena. Bom, estou dizendo, gente, isso numa boa. Por isso que eu falei para vocês agora aqui, que a gente chamou aqui na aula, né, de racismo científico. Beleza? Quais são os mais ou menos do mundo aí? Olha que sacanagem. Olha isso aqui. Eu vou chamar de mongóis. Quem é que são os mongóis? São os asiáticos. E por que eu chamo os caras de mongóis? Gente, vocês vão ficar puto, mais puta minha aula. Pelo seguinte, crianças que têm síndrome de Down, como que é o olhinho delas? O olho da síndrome de Down, ele não é o olho igual da gente que não tem essa síndrome. O olho é diferente. Lembra pessoas do mundo asiático, da Mongólia. Então, você vai criar os mongóis. Tá? Que é uma referência clara a pessoas que têm limitações intelectuais. Vocês estão de cara com a aula, né? Vocês estão falando, né? Estão putos, realmente. O que eu posso fazer? E, por fim, eu vou ter os lindos, maravilhosos, cuticute, os maravilhosos, que são os caucasianos, que são os europeus brancos, maravilhosos e lindos. Perfeito. Então, essas são as 3 raças do mundo, na visão do Galton. Tá? E aí, moçada, esses caras vão criar um conceito, que eu não vou explicar na aula de hoje para vocês, mas vão matar charada sem explicar para vocês. Esse conceito aqui, ó, que eu vou criar para vocês, que eu não vou explicar na aula de hoje, que eu vou chamar, meninos, de darwinismo social. Galera, não tem problema ético. Os caras mais fortes dominam os caras mais fracos. Sem crise. Beleza? Se alguém já está mais atento, aí, alguém já fez alguma reflexão para frente, isso vai dar uma merda sem tamanho. Nós vamos desaguar num negócio muito louco que pode destruir o mundo. Alguém sabe o que é isso? Lembra disso? É mesmo, mano. Alguém lembra quem que tinha essa ideia aí de fazer o mundo? Do Hitler. Nazismo? A ideia do nazismo. Qual a ideia do nazismo? Que a raça ariana, porque os arianos são o refino caucasiano, né? Os arianos são a maravilha do mundo e quem não é ariano é inferior, tem que se submeter ou ser destruído à raça ariana. Gente, é muito louco a história, né? Nós tivemos coisas, você fica bolado. Ercão, não pode. Um videozinho, dá para um vídeo rapidinho, um videozinho aqui, um videozinho rapidinho aqui, um vídeo bem rapidinho, dá tempo, acho. Vai trazer só um pouquinho. Trazer a aula para variar, né? O Ercão vai dar uma pra vocês aqui, vai falando, vai empolgando, vai falando e vai acabar a aula. Um videozinho rapidinho, esse videozinho pra vocês aqui, que é bem rápido. Cadê? Deixa eu ver para vocês. Bem legal para vocês entenderem isso de forma mais agora que eu expliquei para vocês. Quer ver que videozinho legal para vocês verem? Não é um videozinho muito legal, não, mas é um videozinho que ajuda bem. Deixa eu achar aqui. 4 minutos de vídeo, para vocês entenderem. Fácil de comprar suas moedas. Nossa, Quanto você... Jura mesmo. O imperialismo na África. A ocupação de partes da África era uma realidade desde o século XV. Porém, mais 300 anos se passavam sem que o interior do continente fosse conhecido pelos europeus. As limitações se relacionavam às doenças tropicais e às atividades com transportes. Essa situação começou a mudar na segunda metade do século XIX. A
medida que aumentava o conhecimento sobre diferentes territórios, os governos europeus envolviam representantes para negociar com chefes de grupos locais, alguns dos quais vivendo em sociedades sem propriedade privada. Nessas negociações buscava-se mais liberdade para a entrada de homens e máquinas, que supostamente beneficiariam as comunidades. O que ocorreu de diferentes maneiras ao longo do período foi a conquista gradual, já que foram encontradas muitas possibilidades de exploração de riquezas naturais e mão de obra. Diante do acirramento da competição entre as potências europeias, de novembro de 1884 a fevereiro de 1885, foi realizada a chamada Conferência de Berlim, cuja finalidade era estabelecer regras e acordos para a ocupação do continente africano. Representantes dos países europeus participaram da reunião interessados nas conquistas que já aconteciam. O resultado foi uma divisão da África, que não levou em conta as culturas locais nem a autonomia dos diversos povos que ali viviam. Considerados povos inferiores, poderiam ser alvos da ocupação europeia. Práticas semelhantes ocorreram em outros locais. Procuravam-se ocultar essas informações dos meios de comunicação europeus. De qualquer forma, no início do século XX, não era mais possível esconder o que acontecia na África. Houve pressões para que os exageros não ocorressem, mas nada poderia diminuir as terríveis consequências para os povos africanos, em todas as partes do continente. Povos guerreiros africanos ofereceram resistência. Em algumas regiões, a conquista foi bastante difícil, porém os poderosos armamentos europeus derrubaram as forças locais no continente. E isso, países capitalistas europeus aumentaram seu poder e lucro. Os efeitos disso sobre a África são evidentes ainda em nossos dias. O imperialismo na Ásia. Diversas regiões da Ásia passaram ao controle dos países europeus. A Índia, por exemplo, se tornou o território colonial mais importante dos ingleses, apesar de grandes tensões. Uma das reações dos indianos contra os ingleses foi a Guerra dos Cispais, em 1857. Formando uma milícia, os Cispaios promoveram revoltas contra os dominadores. Cispaio era uma palavra que se referia a indianos integrantes do exército da Companhia Britânica das Índias Orientais. A China foi outra região pretendida pelos países europeus. Com governos fortes por séculos, os chineses se recusavam a negociar com o Ocidente. Porém, a pressão inglesa foi intensa, principalmente após a introdução do ópio, um produto produzido na Índia e que começou a viciar a população chinesa. Estrategicamente, os ingleses procuravam ampliar o comércio do produto. O governo chinês proibiu o comércio do ópio, e isso foi usado como pretexto para uma guerra contra a China, a chamada Guerra do Ópio, entre 1839 e 1842. Os chineses foram derrotados e obrigados a ceder ao controle inglês os portos de Hong Kong, Xangai e Nanquim. Houve outros conflitos posteriormente, mas a China foi gradualmente aberta à influência econômica de diversos países que construíram e exploraram estradas de ferro, serviços bancários, minas e entre outros. Outras áreas na região da Ásia também vivenciaram a presença e a exploração do domínio europeu. Dentre elas citamos ainda a Indochina, os países de Laos, Camboja e Vietnã. Essa foi uma região de dominação francesa. A Indonésia, também dominada pelos europeus nesse período, e os holandeses exploraram a região há décadas. Esse foi um pequeno... Então, turma, não é um vídeo muito legalzinho, mas que a gente dá uma noção, você vai ter vários conflitos nesse período, você vai ter a divisão desses continentes. E, Arcão, e a Primeira Guerra Mundial? Só um spoilerzinho, isso daqui é umas aulas. Qual a ideia? Eu tenho uma pizza. Tem pizza 8 pedaços. Câmera ligada, Júlia, Ana, Hércules e Lucas. 8 pedaços, 2 pedaços para cada um. Só que o Ercão é muito faminto, o Ercão é esfomeado. O Ercão não quer 2 pedaços. O Ercão quer 3 pedaços e meio. Eu falo, Ana, me dá uma só pizza. Eu falo, não, Ercão, vou comer 2 igual você. Eu falo, Júlia, me dá pizza. Não, Lucas, não. Então, eu tenho que agredir você fisicamente e tomar a sua pizza. Como é que chama isso? Primeira Guerra Mundial. É agressão por pizza. Quer dizer, grosseiramente é isso. Turma, espero ter curtido a aula aí. A aula no quadro, né? Perguntar o quadro, vai salvar o quadro. Hoje a aula, assim, é uma pegada um assunto pesado, mas a gente faz só, né, sobre isso, entender, né? Então, essa é a ideia do imperialismo. Eu vou ter o quê? Dividir o mundo e a área de influência. Esse detalhe.
Depois a gente fala sobre a América, que é o Brasil, que é os Estados Unidos, por aí, que vão ter a sua área de influência, que é a América Latina, mas você conversa para outros momentos e outras aulas aí, beleza? Quer ter curtido a aula aí? Curtiram a aula? Curtiu? Pesado? Reflexão boa na vida? Então, ó, parei de falar. Beijo do ex-gordo. Aproveitem bastante o feriado. Quem tiver Netflix, tiver tempo aí, vê o filme dos Dois Papas, vê o filme do Menino que Descobriu o Vento, que vai valer muito a pena, beleza, meninos? Quinta-feira a gente volta aí, malvadão como sempre. Parei de falar. Beijo do ex-gordo. Bom feriado. Obrigado. Obrigado pela aula, Arcão. Valeu, bonito. Valeu, Arcão. Valeu.